Bem, boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso estudo de hoje. Recentemente nós fizemos um pequeno vídeo e colocamos nas nossas plataformas aí 5 elementos que caracterizam o cristão reformado, né? E nesse vídeo nós falamos desses 5 elementos: fidelidade doutrinária, fidelidade litúrgica, conhecimento histórico e conduta pessoal e ética. Nesse estudo aqui, nós vamos procurar abordar essa questão de conduta e ética. Por quê? Porque nós falamos conduta e ética, mas nós devemos ensinar, os irmãos devem ser instruídos, né? E aqueles que nos acompanham devem ser instruídos. Por quê? Porque existe um parâmetro para nós entendermos qual conduta e qual ética. Que tipo de conduta e que tipo de ética, né? Por que eu falo isso? Porque se você pegar a sociedade em geral, eu tenho a impressão que a maioria das pessoas se considera pessoas boas, né? A gente escuta falar assim: não, eu pago as contas em dia, não roubo ninguém, nunca matei ninguém, então eu sou uma pessoa boa, eu tenho uma boa conduta, né? Mas às vezes está difamando alguém, conversando com um amigo, difamando alguém, falando alguma coisa e tal, e coisas que não percebe, considera-se uma pessoa boa, né? Nós vamos ver que o objetivo desse estudo aqui é que esta conduta e essa ética, elas são pautadas nas Escrituras. Então nós vamos fazer em 2 partes: primeiro observando o Antigo Testamento e a segunda observando o Novo Testamento, tá? Por que é importante pensar isso? Eu vi pessoas dizendo que determinado traficante do bairro era gente boa, era pessoa boa, né? Então, nós precisamos, enquanto cristãos, enquanto igreja, entender biblicamente, porque a Bíblia é a nossa regra de fé, o que de fato é essa conduta e essa ética, para que a gente não se perca no caminho dentro tanto do nosso pensamento individual, que cada um pode ter sobre isso, e também o pensamento social. Eu exercitei a mente e pensei algo, né? Não que a Bíblia tenha nos dado essa informação, uma opinião pessoal minha, né? Mas eu pensei que talvez naquela geração na geração do justo Noé, onde Deus chega a dizer: me arrependi de ter feito o homem, porque a terra está cheia de violência, vou enviar o dilúvio. Talvez algumas daquelas pessoas que viveram naquela época, talvez pensassem de si mesmo que tinham uma boa conduta e que eram pessoas boas, porque estavam acostumadas com uma sociedade perversa. Talvez aquelas pessoas, tivessem pessoas ali com esse pensamento. Assim também como nos dias de Ló, que isso tudo foi dado antes da lei, né? Antes da lei de Moisés, quando Deus ensinou o seu código moral. Talvez em Sodoma e Gomorra tivessem pessoas que pensassem, falassem: olha, eu tenho uma boa conduta, eu sou uma boa pessoa, porque estava acostumada com uma sociedade que também tinha suas perversidades, né? E a sociedade onde nós vivemos hoje, não só hoje, né? Já de muito tempo, é uma sociedade também que está corrompida moralmente. Isso a gente pode observar claramente pelas redes sociais. Então nós vamos tentar analisar aqui qual é essa conduta e qual é essa ética que nós, não só o cristão reformado, né? Nós falamos do cristão reformado porque é o nosso segmento, né? Mas que todo cristão, e eu acredito que outros cristãos vivam, claro, com toda certeza, essa conduta e essa ética pautada nas Escrituras. Então, o que é ética? A ética vem do grego ethos, que significa costumes e práticas aceitas ou aprovadas socialmente. É a ciência moral de valores e normas sociais, tá? Então, dentro desse contexto, nós vamos tentar entender qual é a ética do cristão. E para que nós possamos entender qual é a ética e a boa conduta do cristão, nós devemos examinar a revelação de Deus, né? A Bíblia, tá bom?
Nós devemos pensar nessa questão de ética e conduta nas nossas decisões cotidianas, tá? Essas decisões especiais que tomamos, pensamentos que temos, devem ser pautadas por essa ética que nós vamos ver nas Escrituras. Porque as nossas decisões, elas não afetam só nós mesmos. Elas afetam quem está ao nosso lado, a nossa família, e afetam também a sociedade, né? O bairro onde nós vivemos, a igreja que congregamos, pessoas que estão ao nosso redor, tá? Então é muito importante que o cristão ele tenha ética e conduta, porque Cristo falou, nós somos a luz do mundo. Eu tenho percebido que as pessoas, não na nossa igreja aqui em particular, né? Mas no geral, basicamente, porque hoje em dia, irmãos, nós temos as redes sociais que elas são um espelho da nossa sociedade. Eu tenho percebido que as pessoas ficam impactadas quando um pastor cristão ou um líder comete um ato falho. E de fato, isso impacta mesmo negativamente as pessoas, né? Mas só que o cristão ele deve entender que assim como ele fica impactado quando um líder, um pastor, um presbítero tem um ato falho, as pessoas ao redor do cristão normal, elas ficam impactadas quando este cristão também tem um ato falho. A mesma coisa, a mesma forma. Por quê? Porque nós somos lidos pela sociedade. Nós somos, Cristo, ele fala que nós somos a luz do mundo. Quando Cristo falou, vós sois a luz do mundo, ele não estava se referindo aos oficiais da igreja. Quer dizer, estava também, né? Mas não só a eles, a todos os cristãos. Então, nós somos lidos por uma sociedade que cada vez mais está mergulhando em imoralidades, né? Nós vemos as gerações mudando e essa nova geração já está sendo corrompida. Nós vemos em escolas, em grupinhos onde eles se reúnem, locais onde vão, tipo de músicas que ouvem, né? Danças que fazem, muita imoralidade, né? Então, quando o cristão normal, todos nós, na sociedade, quando um oficial erra, impacta todo mundo, com certeza, de fato é. Agora, quando o cristão comum também tem uma má conduta, uma vida desordenada, ele impacta também negativamente, escandaliza aqueles que estão ao redor dele. Então nós vemos aqui, nós podemos entender que para que nós possamos entender essa conduta e essa ética, nós precisamos nos aproximar a nossa perspectiva humana da perspectiva de Deus, que é a fonte e o fundamento da conduta e da ética cristã, tá? Então a fonte da ética cristã será fundamentada no caráter de Deus. Filosoficamente, há 3 tipos de caráter, não estou falando biblicamente, né? Filosoficamente, há 3 tipos de caráter. O positivo, que normalmente é aquela pessoa que tem bons atos de bondade, de boa conduta, que paga suas contas, procura ter uma vida honesta, tal. Este é o positivo. O negativo, que são aquelas pessoas que têm uma vida desordenada, que não se preocupam com a sociedade onde vivem, não se preocupam com família, com sociedade, vivem tomando decisões baseadas somente nos seus interesses, prazeres, benefícios e tudo mais, e muitas vezes prejudicando os outros, né? Um exemplo que podemos ter aí, uma pessoa que quer subir na empresa, prejudicando outros colegas de trabalho e tudo mais para alcançar um cargo, alguma coisa assim, tá? E o que eles chamam filosoficamente de personalidade neutra. Essa personalidade neutra, talvez a gente até identifique pessoas que conhecemos, né? É aquela pessoa que às vezes está tendo boas atitudes, às vezes más, às vezes está correta, às vezes não está, e você não consegue fazer uma leitura exata daquela pessoa, né? Que na linguagem popular que nós falamos, esse é gente boa ou não é, né? Porque tem hora que parece que tem hora que parece que não é, esse tipo de coisa assim, tá? Essa é a explicação filosófica, tá? Mas nós vamos fundamentar nossa conduta e ética
em Deus. Então nós vamos ver alguma coisa a respeito do caráter de Deus, porque Deus, obviamente, é o caráter positivo, que revelando os seus atributos morais no Antigo Testamento. A semana que vem nós vamos falar um pouquinho do Novo Testamento, se Deus nos permitir, tá? E vamos tirar lições para nós fundamentarmos, de fato, a nossa vida nessa questão. O primeiro atributo moral de Deus que eu quero ver com os irmãos é a santidade. Deus vai ser o nosso modelo, nosso espelho, tá? Então, quero convidar os amados irmãos para a leitura aqui de Levítico, capítulo 11. Vamos ler o verso 45. Levítico, capítulo 11, verso 45. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Então veja o que Deus fala aqui. Essa revelação mostra um atributo do caráter positivo de Deus: santidade. Ele fala, eu sou santo. Deus se revela dessa forma. E ele diz assim, vós sereis santos. Como assim nós seremos santos? O que isso quer dizer na prática? Como assim? Eu vou ter que andar de branco, eu vou ter que ficar recluso no lugar, fazendo jejum todos os dias, eu vou ter que me afastar da sociedade, das pessoas, porque eu não posso ter influências negativas. É isso que eu quero ser santo? Não. Ser santo aqui, que vai implicar diretamente na nossa ação e na nossa conduta, é simplesmente, eu vou fazer uma definição aqui: saber separar. Isso aí que nós vamos entender. Como assim eu tenho que ser santo? No Novo Testamento também fala, né? Cristo fala, sede santos porque eu sou santo. E aqui Deus fala, né? Eu sou santo e vós sereis santos. Não é para torcer para os santos, não. É para ser santo mesmo, né? Então, irmãos, veja bem. Essa santidade que faz parte, que vai ser o primeiro parâmetro da nossa conduta, enquanto pessoas que são luz do mundo, conforme Cristo falou, essa santidade não é abrir mão, ficar recluso e morar no mosteiro lá, comer pão e tomar água todos os dias, não é isso. Mas é saber separar. Saber separar o quê? Saber separar o bem do mal. Essa é a nossa conduta e nossa ética. Então, em cada situação, nas situações mais particulares, nas situações menores do dia a dia, nas situações, em todas as situações cotidianas que nós devemos olhar tudo aquilo que passa pela nossa cabeça, tudo que nós pensamos em fazer ou não fazer. Nós devemos aprender a separar o bem do mal. Falar assim, olha, isso é mal. Isso eu não vou fazer porque isso é mal. Eu não vou... Olha, vai aparecer uma proposta de crescer na empresa, só que eu vou ter que... Vou lesar aquela pessoa ali. Isso é mal. Isso é mal. Isso eu não vou fazer. Né? Minha vizinha está falando mal, me deu a oportunidade de falar algo para uma pessoa da rua que já me prejudicou um dia, que eu poderia devolver essa coisa, mas eu paro e penso, isso é mal. Isso é mal. Né? E também se aplica nas coisas boas. Eu devo fazer isso? Isso é bom. Isso é bom. Eu vou fazer isso. Isso é bom. Isso edifica, isso ajuda alguém, isso faz alguém crescer, isso vai produzir algo bom em alguém. Isso é bom. Então a santidade, fazer essa definição, não é uma definição bem elaborada, mas é concreta, é isso. Santidade é separar, é saber separar, é ter o discernimento e, acima de tudo, a boa vontade de fazer isso, porque é necessário ter boa vontade para fazer isso, né? E separar o que é mal e o que é bom, e procurar sempre. É claro que nós vamos falhar, infelizmente nós vamos falhar, mas nisso também, né? Em tudo a gente corre o risco de falhar, né? Mas aí é esse tipo de pensamento que vai começar a nos fundamentar em ter uma vida ética e uma boa conduta. Olha, eu poderia ganhar muito mais se eu fizesse tal coisa, mas isso é mal, então eu prefiro
eu fico aí não ganho tanto, mas eu vou pela ética, porque eu vou fazer o que é bom para as pessoas, tá? E aquele que vê todas as coisas, né? Deus conhece o caminho dos justos. Isso diz a palavra de Deus, né? Deus conhece o caminho dos justos, tá? Também tem o Salmo 99, verso 9. Salmo 99, verso 9. Vamos ver aqui. Diz assim: exaltai ao Senhor nosso Deus e prostrai-vos ante o seu santo monte, porque santo é o Senhor nosso Deus. Então, esse Senhor que é santo e que nós vamos nos prostrar diante dele, prestar culto para ele domingo que vem, se Deus assim nos permitir, esse Deus é santo e ele nos diz: sede santos também, sede santos, tá? Então nós vamos procurar fazer isso na nossa conduta cristã, separando o mal do bem. O segundo atributo do caráter positivo de Deus, que vai ser um fundamento para a nossa busca por ter uma vida ética e uma boa conduta, está no livro de Isaías, capítulo 55, que, não só aqui, né? Mas esse é o versículo que eu escolhi. É a misericórdia. Isaías 55, versos 6 e 7. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Agora veja a conduta e a ética do povo de Deus aqui, desse que busca o Senhor. Deixai o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Então Deus é misericordioso, e por ser misericordioso, Ele nos ensina essa ética e essa conduta perfeita. Deixa o ímpio os seus caminhos, deixa o perverso esse caminho, né? E busca o Senhor. Por que esta orientação, essa ordem, vamos dizer assim, de deixar o caminho perverso, e deixar o caminho ímpio e buscar ao Senhor? Por que isso aqui está relacionado com a compaixão de Deus, com a misericórdia de Deus? Porque Deus está nos ensinando como não sofrer as duras penas do castigo que os maus vão sofrer. Então aqui está revelada a compaixão de Deus. Então, quando nós buscamos ser éticos e ter boa conduta, além de ser uma obrigação nossa, né, enquanto cristãos, nós ainda estamos contando com a compaixão de Deus, porque isso aí estará evitando consequências de duras penas mesmo, porque que Deus vai exercer juízo contra o mal, contra toda a perversidade, né? Nós vimos lá domingo passado, né, no sermão, domingo passado não, no domingo anterior, o outro, no dia do Senhor 42, quando nós falamos Romanos 1, né, que a ira de Deus se manifesta contra toda perversidade dos homens. Contra toda a perversidade dos homens se manifesta a ira de Deus, né? Então, nós vemos aqui misericórdia de Deus. Então, os dois primeiros fundamentos que a gente vê, santidade e misericórdia, tá? Esses dois fundamentos, nós procurando agir assim, tendo compaixão das pessoas e perdoando as pessoas, né? Vamos ler o verso 7 de novo. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Tá? Então nós procurando ter uma vida correta, de fato, tá? Não de aparência, mas correta mesmo. Em todas as minhas decisões, procurar separar o bem do mal, né? Discernindo, procurando ter misericórdia e perdão, exercer perdão pelas pessoas, né? Perdoar. Não é fácil, né? Perdoar, mas como a gente sempre fala, o perdão ele é uma atitude, não é um sentimento, né? A gente nunca vai sentir o desejo de perdoar alguém que nos ofendeu gravemente, mas é uma atitude. Senhor, eu por mim, do meu coração, da minha mente, eu não perdoaria essa pessoa. Na verdade, eu nem consigo perdoá-la, mas baseado na sua palavra, no seu amor, o Senhor me perdoou, o Senhor teve compaixão de mim, porque eu também te ofendi, né? E agradeço, então eu declaro que eu perdoo essa pessoa e vou parar de pensar no mal que ela me fez, tá?
A quarta, a terceira, é muito importante também, assim como as outras, é a fidelidade. Convido a amada igreja, Salmo 33, versos 4 e 5. Salmo 33, versos 4 e 5. É isso mesmo. Porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito. A terra está cheia da bondade do Senhor. Tá? Então aquele que quer ter conduta de fato cristã e ética, uma boa ética, né? E a conduta, ele deve preservar a justiça e o direito do próximo. Nós nunca devemos subverter o direito do próximo, tá? Então, por exemplo, nós contratamos um serviço, nós vamos pagar aquela pessoa que nos contratou, que foi contratada exatamente do jeito que foi combinado. Porque nós não podemos tirar o direito das pessoas, né? Nós devemos preservar o direito das pessoas, tá? E, enfim, tudo que se refere à justiça, né? Nós detestamos o mal e buscamos a justiça. Nas bem-aventuranças que o Senhor Jesus ensina lá no Sermão do Monte, né, ele fala que bem-aventurados são os que têm sede e fome de justiça, porque serão fartos. Olha a expressão como é que é, sede e fome de justiça, né? Então nós devemos ficar inconformados com as injustiças que acontecem no mundo. E quando depender de nós, preservar o direito das pessoas, né? E procurar fazer justiça, tá? Essa fidelidade, ela vai passar por todos os campos, né? Desde quando, na nossa posição como filhos, né? Preservando o direito dos nossos pais, tratando bem deles, enquanto no casamento, né? Depois que, enquanto casados, no matrimônio, na igreja que congregamos, e daí em todos os segmentos da sociedade, preservar a justiça e o direito das pessoas, não agir de forma injusta, não apoiar, né? Às vezes nós não fazemos, mas aprovamos os que fazem, e aí a palavra de Deus também, ela censura isso, tá? Falando em justiça, a própria justiça, né? Santidade, misericórdia, fidelidade, justiça. Salmo 145, verso 17. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Então, se nós de fato temos a vocação para sermos cristãos, porque o homem ele não consegue ser cristão por si só, ele precisa ser vocacionado, porque senão ele vai passar a sua vida buscando seus próprios interesses. Se ele tem a vocação que vem do reino de Deus, para ele ser um cristão, para ele congregar numa comunidade cristã fiel, ele vai se esforçar nisto, né? Justo é o Senhor em todos os seus caminhos. Então o Senhor é justo, eu vou procurar ser justo em todos os meus caminhos. Benigno em todas as suas obras. Existe uma diferença entre benignidade e bondade, né? As duas estão no fruto do Espírito, benignidade e bondade. Tem pessoas que falam, mas não é a mesma coisa, por que estão as duas, né? Benignidade é o estado da pessoa, ele é benigno. Tudo que ele procura fazer, ele procura para o bem, ele é benigno. Bondade são atos, né? Então, no começo eu falei, tem gente que eu já ouvi falar, né? O traficante no meu bairro é gente boa. O traficante ele pode ter atos de bondade, ele pode dar uma cesta básica para a comunidade, de repente, né? Ele pode ter atos de bondade. Mas se ele fosse benigno, ele não seria traficante de drogas, pervertendo jovens, destruindo famílias, causando tanto mal, né, que acontece na sociedade. E as pessoas viciadas em droga muitas vezes vão roubar, fazer pequenos furtos, aí para alimentar o vício, né, e tudo mais, tá? Então, nós vemos aí que existe essa questão. E além de tudo isso, né, santidade, misericórdia, fidelidade, justiça. O
que deve pautar o caminho daquele que quer ser ético de fato e ter boa conduta é a verdade, tá? Está lá no Salmo, quero convidar os irmãos, Salmo 119, verso 160. As tuas palavras são em tudo verdade desde o princípio, e cada um dos teus justos juízos dura para sempre. Então aqui está falando o seguinte, que Deus é verdade, a palavra de Deus, que é Cristo, é verdade desde o princípio, e cada um dos juízos de Deus dura para sempre. Cada um dos juízos de Deus dura para sempre. Então o juízo que foi exercido lá no Antigo Testamento, ele está em vigor hoje, porque os juízos de Deus duram para sempre. Pode talvez não ser visível, né? Como foi algumas coisas que aconteceram no Antigo Testamento, mas o conceito de Deus em exercer aquele juízo está em vigor hoje. Quando nós estudamos o livro do Apocalipse, nós vimos que Deus vai exercer, que Cristo, ele vai exercer o juízo de Deus, né, sobre o mundo, e quantas coisas já não estão acontecendo daquilo que nós estudamos lá no Apocalipse, tá? Então, verdade, né? Não se afaste da verdade, tá? Não se afaste da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é a proclamação da verdade. Num mundo que está cada vez mais invertendo, se perdendo na mentira, né? Trocando a verdade pela mentira. E lembre-se bem disso, pessoas de nova geração que vão surgindo, já vão surgindo neste contexto, dessa inversão de moral. Então a igreja ela tem que estar muito atenta na nossa época, para que nesses pequenos detalhes, né, é conduta aqui. Aqui não está falando de ficar pregando, não, ter uma conduta. Nós ficarmos fiéis a esta verdade, sabendo que os juízos de Deus eles são eternos. Então nós devemos, a igreja, ela deve cumprir sua missão no mundo, mesmo totalmente navegando na contramão, né? Navegando contra a correnteza do mundo aí, sendo fiel à verdade, tá? Então, essa conduta e essa ética cristã, nós vemos desde a criação do homem, tá? A ética de Deus, ao criar o homem, foi manifesta ali, porque o homem ele foi criado segundo a semelhança moral de Deus. O homem foi criado para ter esses atributos que nós falamos agora aqui acima. Santidade, misericórdia, fidelidade, justiça e verdade, né? Salomão ele diz que no livro do Eclesiastes ele fala que o homem foi criado reto, ele foi criado bom, mas ele se meteu em muitas astúcias, né? Então nós temos que ter essa consciência da história do homem ao longo da história da humanidade, como que o homem surgiu, como que ele foi criado e como ele se perdeu no caminho, né? Todas essas coisas nós temos que lembrar. Nós vamos futuramente fazer um estudo histórico sobre a história da igreja, vamos fazer um estudo mais aprofundadinho, se Deus nos permitir, e nós vamos ver que nós devemos lembrar sempre dessas coisas, para que a igreja não cometa os mesmos erros. É aquilo que eu sempre falo, né? A igreja que não conhece a história da igreja é como um homem de 50 anos que não tem memória, ele não lembra dos erros que ele cometeu no passado. Ele simplesmente não tem conhecimento dos seus erros, então vai cometer os erros de novo. E é o que a gente vê acontecendo, né? E escutamos muitas pessoas falando, precisa de uma nova reforma, né? Não precisa de uma nova reforma. Nós precisamos voltar à primeira reforma. A reforma do século XVI ela foi perfeita. Nós precisamos entender essa reforma e voltar a essa reforma. Não é necessário uma nova reforma. A reforma já foi feita, né? Então, quando Deus criou o homem, ele colocou essa ética, tá? E esses atributos aí. Então, mesmo o homem tendo pecado e manchado a moral, o homem pode se esforçar para manter-se moralmente ético, mesmo tendo caído, mesmo tendo manchado toda essa semelhança de Deus que o homem tinha, todo esse conjunto moral positivo que o homem foi criado. Mesmo assim, ele entendendo tudo isso, ele pode esforçar-se para se manter moralmente ético. Se você quiser ver lá em Levítico capítulo 19, verso 2.
19. Levítico 19, verso 2 diz assim, olha: fala a toda a congregação dos filhos de Israel e diz-lhes: santos sereis, porque eu, Senhor, vosso Deus, sou santo. Aqui o homem já tinha caído há muito tempo. Então, mas Deus dá essa ordem. Por quê? Porque o homem pode se esforçar para ter esse conjunto moral. E aqui no capítulo 20 mesmo de Levítico, verso 26, ser-me-eis santos, porque eu, Senhor, sou santo, e separai-vos dos povos para serdes meus. Aqui existe uma profundidade neste versículo aqui, que daria para a gente fazer um grande sermão só nesse versículo. Separai-vos dos povos. Nós já falamos que a questão da santidade é separação mesmo, é ruptura, né? É saber discernir, separar o bem do mal. E aqui fala: separai-vos dos povos para serdes meus. Então não vai ser possível ser meu tendo todo esse conceito que os povos que me ofendem têm. É isso que Deus está falando. Então a conduta sua tem que ser exemplar e perfeita, porque você é meu. Para ser meu, você vai ter que se separar. Quando diz separar dos povos, não é se isolar e não conviver, né? Separar dos costumes, das crenças, das práticas, né? Separar disso. Falando mais claramente, trazendo para a nossa realidade, para sermos de Deus de fato, nós não podemos ser cristão nominal só de fachada. Para sermos de Deus de fato, nós devemos nos separar dessa imoralidade que está reinando na nossa sociedade. Nos separar de falsas crenças, dessas práticas imorais, mundanas que está acontecendo aí. Nós devemos nos separar disso. E mesmo que nos achem antiquados, chatos, nós seguimos essa conduta cristã, tá bom? Essa conduta do povo de Deus, né? Então a santidade é o princípio da ética, pois dela vai derivar toda a moral completa, toda a moral positiva, esses atributos que nós vimos acima aqui, agora há pouco, toda a moral vai derivar da santidade, ou seja, do poder intelectual que nós temos, do conhecimento, do discernimento que nós temos, nós sabemos o que devemos fazer. É isso. O que nós devemos fazer? Separar o bem do mal. Então toda a nossa conduta, a nossa ética, ela vai brotar dessa nossa intenção. Falar assim: não, eu vou ser santo. Como que vai ser santo? Que nem eu falei: eu vou ficar lá no meu quarto o dia inteiro ajoelhado lendo a Bíblia. Não, não é isso não. Ler a Bíblia e orar, claro que sim, mas não ficar ali a vida inteira, mas sabendo na minha vida normal, viver normalmente, mas sabendo separar, né, o mal do bem, separar o mal do bem, e olhar mesmo e ver: isso é mal, não ficar iludindo a mente, tá? Isso aqui não é tão mal assim, não, isso é mal, isso é bom, isso é certo, isso é errado. A palavra de Deus é sim, sim, não, não. Tanto que Cristo lá no livro do Apocalipse, vou mencionar mais uma vez, né? Ele fala assim: quem dera fosse frio ou quente, porque morno eu vou vomitar na minha boca. O quente, ótimo. O frio tem a possibilidade de se tornar quente e de ser alcançado. Agora aquele morno, que ele nunca vai ser quente, está sempre, que é em cima do muro, vamos dizer assim, né? Esse será vomitado, Cristo fala, é isso que ele está falando, tá? Então nós trabalhamos normalmente, né, a cada 15 dias, a questão da lei, dos 10 mandamentos e tudo, então nem vou abordar, mas só um detalhe: os 10 mandamentos, a lei de Deus, do Antigo Testamento, nós estudamos a lei na última terça, né? Ela tem aspectos cerimoniais, sacerdotais, cerimoniais, que é a relação de Deus com o homem, né? Tem aspectos civis, que é cumprimento mesmo de leis civis, que é o relacionamento do homem com Deus, tá? E a moral de Deus abrange as duas coisas, que é o relacionamento do homem com Deus e o relacionamento interpessoais, as relações interpessoais dos homens na sociedade, né? Então os 10 mandamentos, ela é uma conduta moral, nós não vamos abordar, mas ela deve ser observada
Não para justificação, como sempre falamos, né? Bom frisar, principalmente quando está sendo filmado assim. Não para justificação, mas para gratidão a Deus, respeito e entender a moral, né? O que fere a Deus e o que Deus manda fazer, tá? Como falamos, né? Como Calvino disse, né? A lei era uma prisão, hoje ela é o professor, tá? Bem, e para nós passarmos aqui já para o finalzinho, né? Vamos abordar um pouquinho a questão de ética individual, conduta e ética, né? Individual, coletiva e social, observando pelo Antigo Testamento. Ética individual, coletiva e social, observando pelo Velho Testamento. A primeira que eu vou mencionar aqui é a ética no culto. Muitas pessoas, irmãos, são cristãos de fato, convertidos, eu creio na sinceridade, no amor dessas pessoas, né? São pessoas que procuram ter uma boa conduta diante da sociedade, diante da família e tudo mais, mas talvez nunca pensaram que ela deve ter uma boa conduta e uma ética no culto. Porque nós devemos ter esta ética e esta conduta no culto, porque Deus ele nos dá um parâmetro de como Deus quer aquele culto dele, como Deus exige aquele culto, tá? Nós não podemos fazer algo, por exemplo, eu posso estar cheio de boa vontade com relação a alguém e preparar uma festa de aniversário para essa pessoa, fazendo na festa, trazendo para a festa elementos que essa pessoa detesta. Isso, nesse caso, eu posso estar até de boa intenção fazendo isso, mas eu estou demonstrando que eu não conheço essa pessoa. Eu quero homenagear essa pessoa, mas eu não conheço essa pessoa, então é como que eu não me importo com ela, eu não me importo em conhecer mais, né? Então como que nós vamos prestar um culto a Deus apresentando elementos que Deus não quer, né? E aí nós vamos ver, estamos abordando o Antigo Testamento, né? Convido os irmãos para a leitura aqui de Isaías, capítulo 1, a partir do verso 10. Nossa ética e nossa conduta no culto, tá? Isaías, capítulo 1, versículo 10. Ouve a palavra do Senhor, vós, os príncipes de Sodoma, prestai ouvidos à lei do nosso Deus, vós, povo de Gomorra. De que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes para comparecer perante mim, quem vos requereu só pisardes os meus atos? Olha só pisar aqui. Você vem diante de mim, só pisar aqui, quem te requereu isso? Não é esse o culto que eu quero, não é só a tua presença aqui no culto que eu quero, é isso que Deus está falando. Tá? Não continueis a trazer ofertas vãs, o incenso é para mim abominação, e também as festas de lua nova, os sábados e a convocação das congregações. Não posso suportar iniquidade associada ao juntamento solene. A minha alma as aborrece, já me são pesadas, estou cansado de as sofrer. Está vendo como nós devemos ter ética e conduta no culto? Talvez, irmãos, o nosso culto esteja fazendo Deus sofrer. Nós estamos fazendo um culto, não estou me referindo aqui à nossa igreja em particular, né, irmãos? Nós temos segurança do que estamos fazendo aqui, né? A fidelidade de culto. Estou me referindo à igreja no seu total, tá? E para nós isso deve servir de alerta, para que a gente tenha esse cuidado, né? Devemos ter essa ética, tá? Verso 15: pelo que quando estendeis as mãos, escondo de vós os olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos,
de diante dos meus olhos. Cessai de fazer o mal. Está vendo a ética aqui da santidade? Separar o mal do bem. Cessai de fazer o mal. Aprendei a fazer o bem. Atendei à justiça. Repreendei ao opressor. Defendei o direito do órfão. Pleiteiai a causa das viúvas. Então o próprio Deus demonstra compaixão e misericórdia, ensinando o povo como deve adorá-lo de fato. E um culto que ele não aceita. Então, quando nós falamos de ética e conduta, né? Lembra os 5 elementos morais? Fidelidade doutrinária, fidelidade litúrgica, conhecimento histórico. Nós vamos estudar esses elementos. E conduta e ética. Esta ética não é só diante da sociedade, mas diante de Deus nos cultos. Como que nós vamos prestar um culto a Deus, né? E Deus fala aqui que elementos de um culto assim os faz sofrer. Estou cansado de as sofrer essas atitudes num culto dirigido a mim, tá? Ética na sociedade foi o sermão do domingo retrasado ali, né? Oséias capítulo 4, versos 1 a 3. Eu nem vou comentar muito, porque foi o tema do sermão que nós fizemos aí 2 domingos atrás, né? No dia do Senhor 42. Oséias capítulo 4, de 1 a 3. Ouve a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra. Olha só, Deus está em litígio, em contenda com os habitantes da terra. Por que Deus está em litígio, em contenda com os moradores da terra? Porque nela não há verdade, nem amor, nem conhecimento de Deus. A conduta ética. Deus não está, esses dias aqui de Oséias, Deus está falando que não está encontrando isso. E isso gerou uma contenda, né? O que só prevalece é perjurar, mentir, matar, furtar e adulterar, e arrombamentos e homicídios sobre homicídios. Por isso a terra está de luto. Então veja bem, essa falta dessa ética vai comprometer toda a sociedade, e como nós vamos ver aqui, até os animais. Por isso a terra está de luto, e todo o que mora nela desfalece, com os animais do campo e com as aves do céu, e até os peixes do mar perecem. Então veja que a falta de ética e de boa conduta prejudica não só a sociedade, mas até a biodiversidade, aí, o sistema biológico e tudo, né? E é falta de ética, é falta de ética do ser humano. Poluir rios, poluir o ar, desmatamentos impróprios, judiar de animais, enfim, uma série de coisas, né? Então, a falta de ética, da boa conduta do homem, prejudica, inclusive, a diversidade das coisas aí. Então, o cristão ele vai ter uma boa conduta em todas as áreas da sua vida, tá? Então, nós vimos aqui ética no culto, ética na sociedade e ética na vida pessoal, né? Convido os irmãos aqui a Amós, capítulo 5, a partir do verso 12. Porque sei, Amós 5, tá? Amós 5, 12. Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Isso aqui, irmãos, dá temor, né? Porque olha o que a palavra de Deus fala. Sei. Por quê? Sei. Pode ser que as pessoas não saibam, mas Deus sabe. Então nós devemos procurar de fato uma ética, né? Porque sei serem muitas as vossas transgressões e graves os vossos pecados. Aí ele vai falando o pecado do povo aqui que Deus mandou Amós falar, né? Afligis o justo, tomais suborno, rejeitais os necessitados na porta. Portanto, o que for prudente, guardará então silêncio, porque é tempo mau. Veja aqui no 14, mais uma vez a definição que eu falei da santidade. Buscai o bem e não o mal. É a base de toda a ética e conduta. Buscai o bem e não o mal, para que vivais. E assim o Senhor, o Deus dos exércitos, quando usa essa expressão aqui, Deus dos exércitos, está falando de guerra e de pleito mesmo. De ação, tipo ação militar mesmo, tá?
buscai o bem e não o mal, porque para que vivais, e assim o Senhor, o Deus dos exércitos, estará convosco, como dizeis. Porque agora vocês dizem que Deus está com vocês, mas vocês agindo assim, eu não estou. Então, separe o bem do mal, busque o bem e não o mal, porque aí o Senhor dos exércitos da batalha estará convosco, como vocês dizem. É necessário entrar nessa ética, nessa boa conduta. Verso 15 ele completa aqui, quer dizer, o texto continua, mas a gente vai terminar aqui. Aborrecei o mal e amai o bem. Mais uma vez aqui, ó, a santidade é essa, separar o mal do bem. Aborrecei o mal e amai o bem, e estabelecei na porta o juízo. Talvez o Senhor, o Deus dos exércitos, se compadeça do restante de José. Então, para a gente concluir aqui, né, nós vimos ética na criação de Deus, nós vemos ética e conduta na aplicação dos 10 mandamentos, quando Deus deu a lei, de toda a lei, né? Vemos ética na vida que os profetas ensinaram, na conduta moral e ética que os profetas ensinaram no Antigo Testamento. Se Deus permitir, na próxima semana nós vamos abordar o Novo Testamento, trazer isso mais perto de nós, da igreja hoje, né? Tá? E ética em todos os segmentos, né? No culto, na sociedade e na nossa vida pessoal. Então não é difícil, não é difícil. É necessário boa vontade. As falhas... Tem que estar sempre na mente. Tem que estar na mente, né? O primeiro passo, que a gente sempre escuta falar, né? Boa conduta e ética, né? Então, moralmente, eu acho que todo mundo acha que é ético e tem boa conduta, né? Mas quando a gente vê aqui a palavra de Deus, nós vamos saber exatamente como proceder e como fazer para estarmos seguros que nós estamos de fato nessa ética e boa conduta, né? Então, basicamente, o primeiro grande passo para isso mesmo terá que ser a santidade nesse nível que foi falado aqui, nessa pequena ministração aqui. A habilidade, vamos chamar assim, a habilidade de separar o mal do bem. Então, sempre diante de cada situação em que estivermos, né, de cada situação, seja na instância que for, culto, sociedade, família, individualmente, se relacionando com alguém, alguma coisa, sempre separar o mal do bem. Que Deus abençoe os irmãos, espero que tenha sido aí para a edificação dos irmãos.